Alô, alunos da terceira série. Hoje, então, mais uma aula aí através das correções das atividades de filosofia que a gente fez, né, ao longo do mês de junho. Essas atividades, elas correspondem, né, de 8 a 25 de junho, onde a gente vai estar trabalhando aí a filosofia política, né, que a gente iniciou. E nesse slide, perdão, nesse vídeo, a gente vai estar trabalhando passo a passo das atividades que foram realizadas por vocês. Espero que vocês entendam e vamos lá. Então, a primeira aula aí, né, do gabarito do dia 9/6, que essa aula aconteceu no dia 9/6, a gente trabalhou sobre a filosofia política, né, e eu trouxe um texto para vocês falando sobre esse movimento, que é muito importante, que é um contexto da idade contemporânea, né, onde trabalha esse fator político, como nasceu, né, e aí dentro dessas atividades nós vamos estar falando aí, então, né, o que foi, né, definir o que é essa filosofia política, né? Essa filosofia política, ela busca, né, o entendimento e a movimentação, né, constante, a criação de novos conceitos para essa teoria, né, problematizando o que advém de senso comum e da opinião e da tradição e da religião. O que é isso então? A política, ela é algo mais definidor, ela é algo complexo, que aborda social, que aborda sociedade. Não pode estar restrita só, né, ao senso comum, só aquilo que vem na minha bagagem. A política, ela tem que abordar toda a sociedade. Com a filosofia política, isso não é diferente, pois os filósofos desse campo do pensamento sempre buscaram estabelecer críticas e fomentar novas ideias que dessem movimento ao campo intelectual, em que se atreve a pensar, questionar, né, o campo da organização política. No caso, então, o comportamento social. Né? A filosofia política, ela aborda justamente o comportamento humano dentro da sociedade, porque é preciso ver de uma forma geral, bem comum de todos. Não, aqui não está só avaliando o comportamento individual. Né? Essa filosofia política, ela tenta nos mostrar como foi os primeiros comportamentos humanos do homem lá no passado, que chegaram, né, a essa tradição política da qual nós conhecemos. A questão 2. Explique no que consistiam as práticas do governo e Estado dentro do contexto da filosofia política. O Estado, ele consiste, né, num conjunto de máquina pública. O que é isso? Né? A concepção de todos os comportamentos sociais, né, vigorados dentro de uma patente, que é o Estado. O conjunto de mecanismos que compõe o organismo público e delimita aquilo que pertence à coletividade e que é diferente do que pertence ao âmbito privado. O Estado é delimitado pelo que é do conjunto público e expresso e legítimo a partir de um sentimento, né, que gera uma coletividade, né? Esse sentimento é um sentimento patriótico, né? E ele ele advém de cada território, né? E isso é nutrido pela nossa cultura, porque dentro da política é preciso também existir, né, uma análise do comportamento cultural, né, para ter uma coesão de todos os fatores, para que possa respeitar a questão da regionalização também, porque cada região tem um comportamento, mas nós temos um comportamento político geral, né, onde todos nós do Brasil, do mundo, né, sabemos que precisa se seguir esse modelo para que essa política ela tenha, né, validade entre nós. Continuando então, a questão próxima aí pedia para vocês explicarem o que consistia as práticas do governo e do Estado dentro do contexto da filosofia política. Né? Nesse contexto, então, a gente sabe que o Estado é um conjunto de quê? De máquina pública, ou seja, é o conjunto de mecanismos que compõe o organismo público. O que é organismo público? Tudo aquilo que advém do social, todas as coisas que favorecem, né, a vida em sociedade e que delimita aquilo que pertence à coletividade, que é diferente do que pertence ao âmbito privado. O Estado é delimitado pelo que é do conjunto público e é
expresso e reconhecido como legítimo a partir de um sentimento que une as pessoas, ou seja, no caso o Estado brasileiro, né? Geralmente compatriotas que convivem no mesmo território, em torno de um sentimento patriótico comum, de uma cultura comum. É que eu já falei anteriormente, que nutre entre si um sentimento de solidariedade e coesão. O que é esse sentimento de solidariedade e coesão? É a solidariedade universal. Eu preciso entender que eu vivo em uma comunidade e dessa forma eu preciso respeitar as leis gerais, né, para que essa sociedade seja mais harmônica. Ao contrário do Estado, que é fixo, o governo é transitório. O que é transitório? Ele muda, de 4 em 4 anos a gente sabe que muda os governos, né? Mas existe uma lei maior para a sociedade. Nas sociedades governadas por governos autoritários, a transitoriedade pode ser lenta, no caso que aconteceu em países que sofreram um processo de ditadura, inclusive aqui no Brasil, né? De qualquer governo, de qualquer modo, o governo é passível de mudanças repentinas, pois cada governante tem seu modo de comandar a máquina pública. Aliás, esse é o principal atributo dos governos: governar os estados, gerir a máquina pública, exercer o poder no âmbito estatal. Ou seja, ele tem que pensar que ele está gerindo, né, para a população. E cada governante tem um modo de, né, gerir essas gestões, né? Não quer dizer que um governo tem que ser igual ao outro, né? Um é mais para o âmbito social, outro mais para o âmbito político, mas todos, em geral, têm que priorizar a sociedade. Dentro desse contexto, a gente também vai entender um pouquinho das teorias de Maquiavel, que é um teórico, né, um filósofo muito importante, que escreveu um livro chamado Príncipe, que fala sobre o comportamento político do homem. Inclusive, ele é até muito realista e até um pouco, assim, como que eu posso dizer, cruel ao dizer, mas o que ele relata no livro dele é a pura verdade em relação à política. E esse manual, né, do Maquiavel, ele é estudado até hoje por muitos governantes atuais. Escreva as teorias de Maquiavel. Maquiavel defende uma estranha separação entre ética e política. Acontece que Maquiavel está pensando na teoria política como um suporte à manutenção do governo, por parte do governante. E em seu livro, O Príncipe. Para Maquiavel, o líder político deveria ser uma espécie de estadista estratégico e populista. Muito bem lembrar disso no contexto nós estamos estudando história, que é o Getúlio Vargas, que foi um estadista e também, né, um governo populista, procurando, como sempre, o apoio político por parte do povo, né, que foi o que o Getúlio mais fez, inclusive ele foi considerado pai dos pobres. Estou entrando um pouquinho na história, mas é para que vocês entendam melhor isso aqui, como medida de governabilidade. Maquiavel defendia, por exemplo, que as ações boas e positivas do governante deveriam ser tomadas aos poucos e gradativamente. Assim, ele manteria sempre boas lembranças ao seu povo. O que é isso que ele quer dizer? Né? Que para governar, ele precisa do povo, ele precisa conquistar o povo. E isso não é, né, muito ruim pensar isso, não. Porém, né, tinha que se usar do bom senso, né, e da legalidade, né? O que às vezes não acontece com muitos governos que têm o apoio do povo e que não, na verdade não tem a intenção de gerar benfeitorias para esse povo. O que os filósofos políticos modernos e contratualistas defendiam? Contrato. O que é contrato? Algo, né, que é firmado dentro de uma sociedade para que possa ser mais harmônico a vida dessa sociedade. Os contratualistas, no caso, que são esses filósofos chamados contemporâneos, né, que é o Maquiavel, o Hobbes, né, o Rousseau, né, esses caras aí que nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre eles eram chamados de contratualistas, né, e eles defendiam a existência de direitos naturais e de uma lei natural que regia esses direitos, né, chamado justnaturalismo. Para esses pensadores, a lei da natureza definia direitos que deveriam ser respeitados pelas formas de governo. Eles defendem também que a lei de natureza era a única que regia o estado de natureza. Momento hipotético, que é hipotético, supõe-se, em que o ser humano não vivia ainda em sociedade civil. O pacto ou contrato social era o marco entre o estado de natureza e o estado civil, e era firmado para garantir o cumprimento dos direitos naturais dos cidadãos e resolver as questões não solucionadas pelo direito natural.
né? Não sei se Deus para vocês entenderem, mas existe dois momentos, né? O pacto, ele tenta unir esse estado natural do homem, né, e o estado civil dentro da sociedade, tá? Explica o que significa pacto ou contrato social. O ser humano aceita abdicar sua liberdade para se submeter às leis da sociedade e do Estado. Isso é verdade. Né? Ele se abdica dos seus direitos naturais, né, para submeter às leis sociais. Por sua parte, o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum, e dar condições para que ele se desenvolva. Essa relação entre o indivíduo e o Estado é chamado de contrato social. Então, é firmado um contrato entre a ideia natural do homem, né, e a ideia social, individual, civil, para que haja uma harmonia entre esses dois movimentos, né, que vai trazer uma boa relação do homem com o meio que ele vive. Essa aqui é a próxima aula, né, do gabarito do dia 19, que também tem o tema, né, filosofia política. Nesse contexto, nós vamos trabalhar principalmente as ideias de Maquiavel. Né? No texto começou até relatando como que é esse movimento, né, desse termo maquiavélico que está relacionado no nosso mundo. Muitas vezes a gente fala uma para o outro, você foi muito maquiavélico quando você planejou isso. E a gente vai entender um pouquinho de onde vem, né, esse termo. O termo maquiavélico sempre esteve associado à astúcia. O que é astúcia? Né? Algo que você planeja, às vezes friamente, no caso, essa ideia que nós temos. A falsidade, a má-fé. E ele foi empregado, por exemplo, para caracterizar governos despóticos e políticos corruptos no período do Maquiavel. Tá? Principalmente esses despóticos aí, que a gente viu já lá no Iluminismo, né, na segunda série, que eram aqueles déspotas esclarecidos que queriam, né, aderir ao movimento do iluminismo, mas não queriam perder seus direitos, não queriam perder, né, suas regalias. Isso é usar de má-fé. Então, por isso, então, eles faziam coisas relacionadas à sociedade, mas não com o intuito de resolver os problemas sociais, mas no intuito de não perder seus poderes. Né? E também a políticos corruptos, né, que faziam falcatrua, que desviavam dinheiro, da mesma forma que hoje, não mudou nada. Quem foi Maquiavel? Relate fatos de sua vida. O Nicolau Maquiavel ele vai nascer, né, em 1469 e morrer em 1527, pleno período, né, da colonização, né, da América. Né? Foi um filósofo político, historiador, né, diplomata e escritor italiano. Ele é autor de uma das maiores obras-primas, que é chamado Príncipe. Foi profundo conhecedor da política da época, pois ele viveu, tá, pessoal, junto, né, com vários reis, e ele estudou diferentes obras, né, desses comportamentos políticos da época. Nicolau nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469. Continuando então aí, né? Qual a principal obra de Maquiavel e qual sua explicação sobre ética política? O Maquiavel, então, ele foi criador, né, da obra O Príncipe. Isso não quer dizer que só foi essa obra, ele escreveu outros livros importantes, mas o mais importante é O Príncipe, porque até hoje é um livro estudado, principalmente por governantes. A ética política, para o Maquiavel, ela é utilitária, ou seja, são morais todos os atos úteis à comunidade, né? Ou seja, tudo que favorece a comunidade, né, é útil, ao passo que são imorais os atos que tiverem em vista a satisfação de interesses egoístas. Então, olha como ele é tão atual. Ele fala que o político ele não deve pensar primeiro nele, nem pensar em comportamentos que vão vangloriar a família ou pessoas da família dele. Não, ele tem que pensar de uma forma geral, coletiva, né? Para que não entre em conflito com os interesses da coletividade. Rompeu-se aqui com a ideia dominante de que o príncipe deve ser bondoso, no sentido cristão da palavra. Então, não. Para um governante ser um bom governante, nem sempre ele tem que ser só bom. Ele precisa ser enérgico e precisa ser o quê? Útil, né? E pensar no bem geral da sociedade. Maquiavel é extremamente atual e insere suas ideias na política de hoje. Diante disso, responda o roteiro abaixo fazendo um pequeno texto. Diante do que você observou no texto, o que exigir de um político hoje?
São algumas perguntas que são roteiros que vocês vão seguir. Podemos exigir que ele sempre diga a verdade? Sempre fale o que pensa ou nunca pense nas aparências? Ou, pelo contrário, se o político dissesse sempre a verdade, for pleno e íntegro, seria a ruína do Estado e ele nunca seria íntegro? Para fazer isso, é preciso conhecer um pouquinho mais de política. Não é preciso ser um expert, né? Mas é preciso ver que importância tem a política. No caso, eu escrevi uma pequena frase para levar vocês, né, a pensarem sobre isso. A exigência é um meio de cobrar nossos direitos. Nós precisamos exigir. Muitos de nós achamos que não, mas nós precisamos sim. É um meio de cobrar. Os políticos devem, por si só, ter o compromisso e a índole da verdade, pois representam o povo e devem ter compromisso total com a verdade. Dessa forma, ele seria íntegro, né? O fato é que no Brasil impera a desonestidade e a corrupção sem precedentes. E a gente acha que isso é um sonho, né? Mas não é. Na verdade, todos nós precisamos ter esse compromisso, né, social. Tá? Espero que vocês entendam e até uma próxima aula.